E aí galera, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para finalizar a nossa série sobre os passos para se identificar e corrigir um problema. E aquilo que a gente já tem falado ao longo dos vídeos, né? Quem resolve problema atinge um nível alto da sua liderança. Porque problemas sempre existiram, sempre vão existir e você é contratado para isso. Talvez o posto que você está exercendo aí na empresa que você trabalha é exatamente para resolver problema. Então, nós já temos falado sobre isso e aí só recapitulando aquilo que nós falamos nos vídeos anteriores, o problema não é maior que você. Você sempre vai ser maior do que o teu problema, ok? E aí os problemas eles começam a tomar outra forma. E aí hoje a gente vai para a parte prática. O que eu tenho que fazer para resolver problema? Né? Ele está lá, ele existe, eu não posso correr dele. Por sinal, uma das grandes questões, né, do mundo corporativo é que grandes problemas as pessoas vão deixando para lá. E aí quando vai se dar conta, esse problema te consumiu, engoliu você, engoliu tua empresa, tua equipe e tornou tudo mais complicado. Então, identificando o problema, ataque-o. Não jogue por debaixo do tapete, porque isso pode trazer para você problemas futuros, ok? Então a gente vai falar agora de todo o processo para resolver um problema. E aí o primeiro deles é identificar o problema, é saber o que é o problema. E olha como funciona, e eu tenho certeza que já fez isso, ou conhece alguém que fez isso. Nós estamos acostumados a identificar os sintomas que o problema causa e atacar os sintomas, ao invés de atacar a causa do problema, a raiz do problema. E aí quando você ataca só o sintoma desaparece, parece que está tudo bem, mas o problema continua ali. Isso tem muito a ver, por exemplo, quando você está com dor. O teu corpo sinaliza, você tem sintoma, e aí você vai e toma um remédio para tratar o sintoma. E aqui quero alertar que muitos tomam remédio sem nenhum tipo de prescrição, né? Tá com dor de cabeça, toma um remédio para a dor vai embora, mas daqui a pouco ela volta. E aí a pessoa, quando vai fazer um exame mais detalhado, identifica talvez um problema que poderia ter sido antecipado e resolvido antes. Mas como ela tratou apenas o sintoma, não tratou de fato a dor, não tratou a causa raiz da dor, e aí a pessoa às vezes acaba passando por problemas maiores porque tratou o sintoma. Então, identifique o problema e o que está por trás dos sintomas. E aí eu quero te dar uma dica. Quando você reunir a sua equipe para poder identificar um problema, seja o último a falar. É muito comum a gente ver o líder tomando a frente, querendo falar e já dando as diretrizes para resolver o problema. Se você tem uma equipe, dê oportunidade para que todos falem e seja o último a falar. Aprenda a ouvir, aprenda a escutar, aprenda a processar as informações, porque aí você vai ter duas questões que você vai resolver. A primeira, você vai valorizar a tua equipe dando oportunidade para que todos falem. E segundo, você vai ter informações suficientes ou muito mais do que você teria se você fosse o primeiro a falar na sala de reunião. Então, aprenda a ouvir. Isso é um desafio, porque parece muito fácil, ouvir é tranquilo, eu só preciso ouvir as pessoas e processar. Mas tem muita gente que no meio da identificação de um processo, no meio da identificação de um problema, a pessoa já quer falar, porque às vezes teve um insight ou ouviu alguma coisa que não concorda. Calma, ouça todos, por mais que as ideias muitas vezes sejam desconexas daquilo que você está acreditando, mas escute todos. Veja a visão de todos e depois você fala, seja o último a falar, ok? Identificando o problema, você prioriza, você precisa priorizar, porque eu tenho certeza que nós não teremos só um problema ao longo do nosso dia a dia. Então priorize o que você precisa resolver, tá? Não dá para resolver tudo de uma vez, não dá para desengavetar todos os problemas e sair resolvendo tudo de uma vez. Você precisa ter uma lista e resolver de acordo com a prioridade. E aí você precisa encontrar a verdade dos fatos por trás desse problema. E para priorizar você precisa saber qual que é. Mas depois que você identificou, priorize, ok? Faça uma lista do que você precisa fazer. Eu faço isso todos os dias. Quando eu chego aqui no escritório ou no dia anterior, eu faço uma lista dos assuntos que eu preciso tratar de acordo com a ordem de prioridade. É lógico que em alguns dias acontecem algumas coisas e outros problemas acabam surgindo de maior relevância e eu preciso refazer a minha lista. Essa lista ela pode ser alterada,
Mas a questão é, você precisa saber e ter uma lista de prioridades daquilo que você vai resolver, tá? Isso tem muito a ver com produtividade também, mas funciona na solução do problema, ok? E aí, para você definir o problema, você pode seguir 4 passos, ok? Então, você que está assistindo aí, anote. Primeiro passo para identificar e definir um problema: faça perguntas corretas. Vê se você já ouviu isso no setor que você trabalha, ou na empresa que você trabalha, ou até mesmo em casa, porque tem problemas que você vai resolver da sua casa. Por sinal, nós temos problemas para resolver em casa também. E aí, quando acontece alguma coisa no setor ou naquele departamento, aí chega o líder e fala assim: o que está acontecendo aqui? Você já ouviu esse tipo de pergunta? Eu já várias vezes. Né? Chega alguém e fala assim: o que está acontecendo aqui? E aí, se você faz uma pergunta dessa aberta para uma sala que tem 10 pessoas, provavelmente cada uma delas vai ter uma visão daquilo que está acontecendo. Essa pergunta é aberta, não é uma pergunta direcionada, e você pode encontrar várias respostas que, por sinal, não vai te ajudar a definir o problema. As suas perguntas precisam ser direcionadas. Eu sempre brinco e falo sobre isso, né? Às vezes eu chegava alguém no meu setor e falava assim: tá tudo ruim. E eu falava: tudo é muita coisa, seja mais específico. E aí você começa a tratar o assunto no cerne da questão, lá na causa e não nos sintomas. Então, coisas que eu não aceito tá tudo ruim? Ou o que está acontecendo aqui? É uma pergunta aberta, genérica, pode estar acontecendo qualquer coisa, e aí vai depender da visão de cada um. E aí, quando eu quero descobrir ou definir um problema, eu sou assertivo nas perguntas, eu sou direto nas perguntas. Exemplo, aconteceu alguma coisa, quem é o responsável por isso? Se for mais de um, a equipe vai, não, tem 3 ou 4 pessoas que cuidam disso. Tá, mas quem estava cuidando especificamente dessa situação? Você começa a direcionar melhor e a definir melhor as pessoas que você vai falar. Outra pergunta: essa pessoa que estava ali responsável por aquilo, estava qualificada para fazer aquilo? Você já vai diminuindo as possibilidades de resolver aquele problema. E aí, é possível reparar esse erro? É outra pergunta que a gente faz também. A pessoa que estava conduzindo isso tinha ferramentas suficientes para poder atender essa demanda? Viu como você vai direcionando e colocando perguntas específicas para definir o problema? Esse é o primeiro passo. O segundo passo: fale com a pessoa certa. Identifique a pessoa que tem maior número de informações sobre aquele problema. Porque às vezes quer falar com todos ou fala com alguém que não está envolvido naquele problema, e aí você acaba não tendo a informação que você precisa. Terceiro passo: vá atrás dos fatos. Sempre entenda que por trás de um problema tem coisas que não te contaram, tem algumas coisas que não te falaram, e aí você precisa fazer um processo de investigação literalmente. Quando os fatos estão claros, a solução salta à nossa vista. É comum ouvir a seguinte afirmação: fulano é um ótimo funcionário. Você já ouviu isso de alguém? Para você saber se ele é bom mesmo, acompanhe, pergunte, converse, porque quantas vezes eu já dei promoção para alguns funcionários que alguém disse assim: esse cara é bom, ele é top, ele faz tudo muito bem feito, e aí por confiar na influência dessa pessoa eu fui lá e promovi, e depois que essa pessoa recebeu uma nova atribuição, as coisas não caminharam como deveriam. Não sei se isso já aconteceu com você. Hoje eu faço o quê? Se alguém falar: tal pessoa é muito boa naquilo, eu acompanho, eu analiso, eu quero ter elementos concretos que de fato identifiquem que aquela pessoa é muito boa naquilo que ela está fazendo. Aí sim, eu tiro a minha conclusão. É lógico que a opinião dos outros é extremamente importante, mas quando eu não conheço aquela pessoa, eu vou, através desses passos, eu vou atrás dos fatos para de fato confirmar se essa pessoa, não, ela realmente é muito boa no que faz e ela merece essa promoção. Mas o que tem a ver com o problema? É só um exemplo para você ter aí uma noção que muitas vezes a gente acaba sendo influenciado por outros fatos, e aí a gente não faz um processo de investigação para de fato entender onde está o problema, ok? Então, primeiro passo, faça as perguntas corretas. Segundo passo, fale com a pessoa certa. E terceiro passo, vá atrás dos fatos, ok? Até aí, e a gente agora vai para o quarto passo para poder definir o problema. Antes eu vou tomar água, porque água é vida, né? Se você quiser adquirir a nossa caneca, é só entrar em contato conosco, Instituto Princípios para Viver. Caneca personalizada.
Algumas das pessoas que participaram aí dos nossos treinamentos fazem uso dela, eu vejo várias vezes o pessoal postando aí, colocando ali que está com a canequinha em cima da mesa, e é isso aí, princípios para viver é para que você lembre, é uma âncora muitas vezes, que você lembra do treinamento quando vê a caneca, e aí isso te remete aos ensinamentos que foram dados ali durante o treinamento, a troca de experiência que nós tivemos, ok? Então, faça a pergunta, fale com a pessoa certa, vá atrás dos fatos. Quarto passo, envolva-se no processo. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Você não vai resolver o problema para a pessoa, mas você vai resolver com a pessoa, ok? A maioria dos problemas não são o que realmente aparentam ser. Então, quando você se envolve, você começa a entender de fato a dinâmica daquele problema. E outra, não dê só opinião, porque tem muita gente que vai resolver problema e fica só dando opinião. A pessoa não se envolve, não participa, e ela fica ali de fora, próxima à equipe que está resolvendo e só dando pitaco, só dando opinião. E opinião tem um monte de gente. Quando você vai resolver alguma coisa, e para quem trabalha na área operacional sabe o que eu estou falando, às vezes você descia ali no terminal, você chamava um ou dois, de repente ali todo mundo estava à volta, e aí começava, não, se eu fosse eu fazia isso, se eu fosse eu fazia aquilo, mas na hora de se envolver no problema para resolver, são poucos que muitas vezes acabam participando da solução. Então, não adianta ficar dando pitaco, se envolva, se comprometa na solução daquilo. Selecione as pessoas que vão te ajudar na solução. E aí, para você saber se essa equipe é de fato a equipe certa para resolver esse problema com você, faça essas perguntas para você mesmo, não é para os outros, é para você. Siga essa lista. Primeira pergunta. Primeiro, isso realmente é um problema? Porque às vezes você tem um problema que você causou e para você é um problema, mas não é um problema para os outros setores, para os outros departamentos ou para a empresa. Muitas vezes tem problemas que são problemas seus. E aí uma das coisas que a gente identifica é quando vai resolver um problema e manda aquele e-mail para fazer aquela reunião, tem gente que manda e-mail para a empresa inteira para resolver um assunto. Primeiro, identifique se realmente é um problema. O tempo dos outros e o seu é precioso. Então você precisa parar para resolver esse problema e ser assertivo. Quantas reuniões são marcadas para resolver problema? Quando chega lá, metade das pessoas que foram convidadas não tinha nem que estar ali. E aí fica com aquela cara de ué, esperando o tempo passar e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se você já teve esse sentimento de ter participado de uma reunião que você fica assim, meu, para que me chamaram? O que eu estou fazendo nessa reunião? Não tem nada a ver com o meu setor. E você fica ali só de ouvinte e nem sabe o que estão falando. Se você já teve as situações assim, coloca aqui no comentário, porque eu já participei de reuniões que não tinha nada a ver com o meu setor, nada a ver comigo, e eu fiquei ali 2 horas só ouvindo e não pude nem contribuir, porque não tinha nada a ver comigo. Então, primeiro, é realmente um problema? Segunda pergunta que você faz para você mesmo, qual é a urgência desse problema? Talvez você também já tenha recebido assim, preciso dessa reunião hoje, tal horário. E aí quando você vai lá, não é tão urgente assim. Terceira pergunta que você faz para você mesmo antes de selecionar a equipe. Conhecemos a raiz do problema? Eu sei o que é o problema para eu poder envolver as pessoas? Esse problema é específico? Eu consegui trazer todos os detalhes? As pessoas que eu vou selecionar, elas são competentes para discutir o problema? Foi o que eu falei um pouquinho antes. Elas têm aptidão para poder resolver aquela questão? E se todos os participantes estão preocupados em resolver? Porque tem gente que você convida que a pessoa não está nem aí para aquele problema. Então identifique isso fazendo essas perguntas para você. Você pode ter certeza, se você mandar uma lista de e-mails para convidar para uma reunião para 15, talvez com essas perguntas você vai escolher 2, 3 ou 4 pessoas que de fato vão te ajudar a resolver o problema. Ok? Reúna as causas do problema e enumere todas elas. Às vezes não é só uma causa. E aí eu quero dar uma dica para você aqui. Eu gosto muito de um canal que eu assisto, eu acompanho, que é um canal chamado Aviões e Músicas. O cara é muito legal, a pessoa que é produtora desse canal e que desenvolve os textos do canal e os assuntos, ele é um mecânico de aviação, um canal muito grande, um canal muito conhecido, Aviões e Músicas. E aí eu gosto muitas vezes de assistir os vídeos sobre acidente aéreo. E aí não é porque eu gosto de acidente, é porque ele ensina muito. E uma das coisas que ele explica nos vídeos, e é verdade, que um acidente aéreo nunca acontece simplesmente por um problema, por uma única causa. É uma série de causas que no final acarretam a um acidente.
E ele cita mais ou menos como se fosse aqueles dominós que você vai enfileirando e você derruba o primeiro e aí aquilo vem derrubando sequencialmente até chegar no último. O último é o acidente aéreo. E muitas vezes o problema na empresa acontece desse jeito. Se você consegue interromper tirando um dominó ali, acaba tendo uma ruptura e aquele dominó não cai de forma contínua, porque você tirou uma peça. E muitas vezes a solução de um problema é saber qual peça que você vai remover para que não acabe com todo o trabalho. E eu gosto muito desse canal porque ele traz esse tipo de visão. E aí toda vez que tem um acidente aéreo que ele vai analisar, ele olha todas as possibilidades, ele vê tudo o que aconteceu e ele traz isso de uma forma muito didática. Então vale a pena, fica uma dica aí. Não estou ganhando nada para falar do canal dele, mas é um canal que eu acompanho, um canal muito legal e enriquece as discussões e fala sobre tudo sobre aviação. Então eu amo aviação, sempre trabalhei com carga aérea aí, então a aviação para mim é um dos hobbies hoje. E aí é legal também para poder entender como funciona a dinâmica dos aeroportos, das aeronaves. Você que tem medo de voar, assista o canal dele que você vai perder o medo, tá? Porque um avião cair é algo quase impensado em relação às possibilidades de qualquer outro meio de transporte. Então, só falei dele porque eu gosto da dinâmica e da solução do problema quando um acidente aéreo acontece. Eles analisam tudo, então reúna todas as causas e aí você vai classificar com as causas principais e as causas secundárias. E aí você vai direto na causa que de fato tem trazido a maior parte do problema. Mas nunca um problema vai ter apenas uma causa, é um somatório. E aí você precisa elencar essas causas, ok? Então vamos lá? Priorize as melhores soluções. Identificou o problema, reuniu as pessoas, ali uma série de soluções foram pautadas. Priorize as soluções, escolha aquelas que as pessoas mais se engajaram e que estão mais próximas para resolver o problema na sua totalidade. E aí eu faço mais algumas perguntas para você que é líder. Que solução tem maior potencial de dar certo? Identifique ela. Que solução é mais adequada à organização e os seus interesses? E qual solução é mais adequada para aquele momento? Respondendo essas perguntas, você vai ter a solução ali que mais se adequa à situação que você está vivendo, ok? E implemente a melhor solução. Escute isso, todo mundo tem ideias inovadoras no chuveiro. Talvez você tenha tido uma ideia muito top no chuveiro, porque na hora que você vai tomar banho ali, a tua mente está livre e muitas vezes você tem ideias. Sabe qual é a diferença de quem tem ideia no chuveiro para aqueles que realizam? É aqueles que realizam, eles saem, se secam e vão fazer a diferença, vão pôr a ideia em prática. Muitas vezes as ideias só ficam no chuveiro e não saem de lá. É como se aquela água que viesse fosse também pelo ralo junto com as suas ideias. Então se tem ideia no chuveiro, saia do banho, se seque e vai colocar em execução. Essa é a diferença. Avalie a solução, depois que você implantou, verifique, cheque. A gente vai falar de PDCA aqui também no canal, vai falar do 5W2H. Use ferramentas para checar se a sua solução, de fato, ela teve êxito, ok? Permita que os outros experimentem e opinem sobre aquilo que você resolveu. Deixe os outros participarem dessa solução, ok? E aí uma série de perguntas. Nós tomamos a decisão correta? Nós resolvemos o problema? As pessoas mais interessadas no processo aceitaram a solução? E talvez você já tenha vivido isso também. Um setor resolve um problema que é do seu setor, te dá a solução e quando você testa não é nada daquilo que você precisava. Só que a pessoa que resolveu falou, não, mas está tudo certo, eu resolvi o problema. E aí você identifica que você que é o usuário final não está satisfeito com aquela solução, então não resolveu o problema. É muito comum as pessoas resolverem o problema do outro setor e sem perguntar para o setor se aquele problema de fato agora foi válido, está resolvido. Então, se você está resolvendo um problema com alguém para outro setor, espere essa pessoa te dar o feedback, se de fato o problema foi resolvido. E para fechar, estabeleça princípios e diretrizes depois que aquele problema foi resolvido. Documente, escreva. Muitas vezes coloque isso no manual para você saber que aquilo aconteceu e como vocês resolveram. E lembre-se disso. Não permita que os outros pensem que você sempre quer as melhores respostas. Isso só irá torná-los dependentes de você. Permitam que os outros falem e não julgue. Porque quando você começa a julgar, você distancia as pessoas de você e elas não querem mais repartir as suas ideias e as suas soluções, ok? Faça perguntas e ajude as pessoas a pensar e a refletir ao longo de todo o processo de solução.
Seja um treinador e não um rei. O treinador traz o melhor da equipe, o rei apenas dá a ordem, ok? E o objetivo ao final de uma reunião é que a outra pessoa consiga processar o problema, achar uma solução, desenvolver uma estratégia e assumir e colocar em prática. Se você conseguiu treinar a tua equipe para isso, o êxito está aí. Você, além de ser um ótimo solucionador de problema, um ótimo líder, você conseguiu engajar a tua equipe e fazer com que eles também participem do processo e assumam responsabilidades. Você precisa gerar, ao invés de dependência, confiança na sua equipe, ok? Então, essa série de solução de problemas finaliza por aqui. Semana que vem a gente vai começar com outro tema. Fique ligado no nosso canal, porque tem conteúdo muito legal para você. Então, você que curtiu, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e faça o seu comentário, ok? No próprio vídeo lá do YouTube, faça o teu comentário, porque a gente está aqui para poder produzir conteúdo e estamos juntos nessa caminhada, ok? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.